Fala galera, graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Adriano, para você que não me conhece, eu sou psicanalista, terapeuta especializado em dependência química, né? E eu atuo aqui com alguns amigos numa obra chamada Instituto Vale Viver, que nós nos dedicamos para pessoas que queiram uma mudança de vida, né? Queiram parar com o uso de droga, de entorpecente, outras pessoas que têm problemas, outros tipos de problemas como o álcool, por exemplo, né? Pessoas que têm traumas, transtornos mentais, né? Em diversos graus e assim por diante, né? Mas eu vim bater um papo com você que está me vendo agora, você que vai me ver depois. Eu vim dar uma pequena introdução, né, sobre referente à dependência química. O que seria a dependência química e o que é que acontece na vida da pessoa que tem esse tipo de problema, né? Muitas vezes a sociedade em si, ela julga e prejulga o dependente químico, né? Aquele que tem problema com álcool, problema com droga, problema com outras coisas, com remédios, né? E não entende o que acontece com esse ser humano. Então, desde já, deixa aí o seu like, se eu gostei aí, e a gente vai bater um papo legal, tá bom? Vamos bater um papo bacana e vai dar tudo certo. Deixa eu te falar uma coisa, em primeiro lugar, dependência química, ela é considerada uma síndrome. Então, quando a gente vai olhar no manual, né, de doenças mentais, né, nós encontramos lá a síndrome da dependência química, tá ok? Que é considerado um tipo de transtorno mental, ok? Que a pessoa, ela acaba aderindo a esse tipo de doença, esse tipo de uso, né? Nós vemos o seguinte, dá para explicar? Será que dá para explicar? Uma pessoa, ela sabe que para onde ela vai, né? Para onde ela vai, quando ela vai buscar a droga, é um lugar perigoso, é um lugar que ela pode arrumar problema, mas mesmo assim ela não quer saber, né? Ela vai lá, ela só quer saber do uso de droga. Por quê? Porque tem alguma coisa errada aqui, ó. Tem alguma coisa muito errada aqui. Então essa pessoa, ela é dominada pela droga. Dependência química é uma doença biopsicossocial espiritual, ou seja, ela te afeta biologicamente, ela te afeta psicologicamente, ela afeta a sua vida social, e para você que tem a vida espiritual, ela afeta a sua vida espiritual. Ela acaba atingindo todas as áreas da sua vida. Então o cara, quando ele começa a usar drogas, geralmente ele não vai chutar o balde de uma vez, ele vai pra baladinha, ele vai pra festa, ele vai pra gandaia, ele vai sair com os amigos, e ele começa a utilizar a droga como lazer, né? Então ele vai usar sua maconha, ele vai usar sua cocaína, ok? Ele vai beber, ele vai fumar, ele vai cheirar, ele vai fazer um monte de coisa, certo? Só que o intuito dele, o que é? Curtir. O intuito dessa pessoa é tirar um barato, é curtir, é festejar, é se alegrar. Às vezes porque o cidadão, ele é tímido, né? Quando o cidadão, ele é tímido, o que ele vai fazer? Ele vai beber um pouquinho de álcool para ele poder se extravasar um pouquinho mais, tirar aquela timidez e assim por diante, né? Cada um tem um motivo, né? Tem uma busca, né? Cada um tem um tipo de uma busca quando ele começa a fazer esse tipo de coisa. Deixa eu te falar um outro detalhe também. Quando o cidadão, ele começa a ter o uso recreativo. O que é o uso recreativo? Aquela pessoa, ela consegue usar o entorpecente uma vez por semana, né? Ela consegue usar uma vez a cada quinzena, 2 vezes por mês. Ele consegue trabalhar, consegue pagar as contas, consegue cuidar da família e assim por diante. Então ele tem um uso recreativo. Só que nós devemos entender que a dependência química é uma doença, ela é crônica, tá? Ela é incurável, ela é progressiva e ela é fatal, tá ok? Clinicamente dizendo para vocês, a pessoa, quando ela sofre de dependência química, ela sofre de uma doença crônica, como se fosse um diabetes.
não tem cura, ok? Mas, né, é tratável, ok? É tratável, existe todo uns passos, existe todo um cuidado, todo um processo, todo um aprendizado para que a pessoa possa sobreviver sem droga. Como assim, Trovão? Vamos lá. Quando o indivíduo ele sai do uso recreativo de droga, né, que ele consegue usar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias ou 2 vezes por mês, né, consegue ainda tocar a vida dele, tocar a vida dela e assim por diante, essa pessoa começa a aumentar o seu uso, né? Ela começa, em vez de usar a droga uma vez por semana, ela começa a usar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, né? E vai chegar um período que este uso será todos os dias. Todos os dias essa pessoa vai começar a se drogar. E então fica meio complicado. Por quê? Porque o corpo ele começa a oferecer uma resistência e a droga já não faz mais o mesmo efeito, porque o cidadão ele vai buscar ter o mesmo sentido, a mesma sensação que ele teve quando usou a primeira droga, e isso nunca vai acontecer, né? Então ele vai usando cada vez mais e mais e mais e mais, tentando saciar esse desejo, né? Tentando saciar esta coisa, né, que está dentro dele, e aí ele não consegue, né, ter o controle sobre isso. Ok? Nós vamos ver uma coisinha aqui que é interessante, né? Como a droga é uma doença, como ela é progressiva, ela é incurável e ela é fatal, porque ela vai aumentando o uso, ela aumenta, você progride no uso, você não tem cura sobre a droga e ela vai acabar te matando, né? O cidadão, quando ele está no uso da droga, ele começa a aumentar esse tipo de uso, ele começa a aumentar o volume de droga, a quantidade de dias que ele vai usando, e chega um momento que ele já não é mais um homem que faz o uso recreativo. Ele acaba tendo um problema muito sério, porque ele começa a depender da droga, ele começa a sentir falta da droga, para acordar, para trabalhar, para ir poder trabalhar, né? Ele precisa usar um entorpecente para poder falar com as pessoas, para poder socializar, ele precisa estar louco, né? Para poder fazer qualquer coisa, ele tem essa necessidade. O cara que usa maconha, por exemplo, né? São pessoas que ficam extremamente irritadas, né? Então quando ele acorda pela manhã, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Bolar um cigarro de maconha, vai fumar um cigarro de maconha para poder dar uma acalmada. Dependência. Ele depende desse cigarro de maconha para que ele possa ficar mais tranquilo, né? Sabe? E nós vemos aí, entre muitas outras coisas, o problema do entorpecente qual que é? Vamos lá. Chega um momento em que o uso do entorpecente, o uso da droga, chega um momento que a dependência química ela começa a eclodir de tal forma, né, que aí ela começa a atingir algumas coisas dentro da gente. Como assim, Trovão? Vamos lá. Ela tem 3 pontos, tá? 3 pontos, tá ok? Que a dependência química ela pega no ser humano em si, tá ok? Obsessão. A pessoa ela começa a ter pensamentos repetitivos e desejo constante do uso do entorpecente, tá ok? Ela quer a droga, ela só pensa na droga, ela fala, se eu tivesse louco, eu poderia aumentar minha produção, se eu tivesse louco, eu poderia chegar na menininha, se eu tivesse louco, eu poderia fazer isso, aquilo, outro, como se fosse o famoso espinafre do Popeye. Quem se lembra do Popeye sabe do que eu tô falando, né? Então ela pega 3 pontos. Obsessão. Quando a pessoa ela tem esse pensamento repetitivo da droga, né? E ele vai lá, ele cede este pensamento, ok? E o que ele vai fazer? Ele vai lá buscar o entorpecente, ele vai buscar a droga. Quando ele vai buscar a droga, ele dá a primeira cheirada, ele fuma o primeiro crack, né? E assim por diante, aplica o pico e assim por diante. Eis vem o segundo ponto que chama-se compulsão. Eu cedi aquilo que estava na minha mente, eu comecei a usar droga, eu não consigo parar de usar droga. Então é onde eu gasto todo o meu dinheiro, é onde muitas vezes, dependendo do grau da dependência
química da pessoa. Deixa o tênis, deixa o celular, vai vender seus documentos, vai fazer empréstimo no banco, vende o carro. Você que sabe, você que tem parente que tem problema com droga, você sabe do que eu estou falando. Então a pessoa, ela cedeu à obsessão, aqueles pensamentos repetitivos, vai usar droga, ele começa a usar droga, ele não consegue parar, então ele fica totalmente compulsivo, né? Ele usa droga em cima de droga, droga em cima de droga, né? E ele não consegue parar. Enquanto ele puder pagar, enquanto ele puder comprar, ele vai estar fazendo isso daí. Ok? Ok? E o terceiro estágio é o que nós conhecemos como egocentrismo, tá? Eu estou obsessivo, eu estou numa situação de compulsão e eu não dou ouvidos a ninguém, certo? O dependente químico, ele tem muito isso daí. Quem compra a minha droga sou eu quem pago pela minha droga, não atrapalho ninguém, ninguém tem que se meter na minha vida, ninguém tem nada a ver comigo. Egocentrismo puro, eu não consigo e não aceito que ninguém venha me alertar, não aceito que ninguém venha falar comigo sobre a minha situação. E aí onde complica mais ainda, porque eu vou fazer o quê? Eu vou me afundar cada vez mais. Eu não quero saber, né, do que poderá vir a acontecer amanhã ou depois. Eu só quero usar droga, né? Então nós estamos aqui no Instituto Vale Ver. O que a gente costuma dizer para as pessoas? Gente, primeira coisa, primeira regra que você precisa entender: você precisa aceitar, admitir que você perdeu o controle da sua vida. Você precisa admitir que você não consegue ficar sem a droga. Você precisa admitir que você precisa de ajuda. Precisa admitir, precisa reconhecer que a situação que o cidadão se encontra é uma situação de destruição. E somente assim o cidadão, o dependente químico, ele vai ter a oportunidade, tá ok? De poder se tratar, né? De poder passar no psicólogo, no psicanalista, no psiquiatra, tem a oportunidade de ir num CAPS, por exemplo, tem a oportunidade de ter uma internação compulsória, tem a oportunidade de parar numa clínica de recuperação para dependente químico, tem a oportunidade de ir para uma comunidade terapêutica e assim por diante. Ok? Dependência química não é frescura, dependência química é doença. Tem o CID, dá afastamento, da INSS, é doença. Todos os anos são feitos novos estudos sobre a dependência química, onde é totalmente esclarecido. O cidadão, ele fez uma escolha errada, conheceu a droga, talvez por curiosidade, ou talvez para fugir de uma determinada realidade, ok? Disfarçar o que estava acontecendo com ele, e ele caiu num ninho de passarinheiro, um laço que não conseguiu sair mais. Mas veja bem, dependência química, eu repito para você, não é falta de vergonha na cara, não é frescura, não é safadeza, é doença considerada uma síndrome enquadrada como transtorno mental, psiquiátrico. A pessoa, ela já não responde mais por si, vende o que ela tem, joga fora tudo que ela tem, perde a casa, perde o carro, perde o emprego, perde a família e perde tudo, e ele não consegue parar. Então você que está me vendo agora, e você que tem algum parente, algum amigo, alguma pessoa que tem esse tipo de problema, tenta entender esse rapaz. Só que também precisa que esse rapaz, essa pessoa, ele possa ter a consciência do que está acontecendo com ele, e que esta pessoa peça ajuda. Se essa pessoa pedir ajuda é porque ela quer mudar, ela quer parar de usar droga, ela não aguenta aquela situação que ela se encontra,
né? Ela não consegue manter o seu vício, ela não consegue manter sua integridade, ela não consegue manter sua honestidade, porque bagunça tudo aqui dentro, né? A cabeça da pessoa vira um turbilhão de coisas, né? A pessoa ela fica dividida entre usar droga, entre ser um trabalhador, ser um bom pai de família, ser um bom esposo, ser um bom cidadão, e muitas vezes, dependendo da situação que a pessoa está, ela busca a droga. E o que ela vai fazer? Para disfarçar, para fugir da realidade dela, vai usar cocaína, vai usar crack, vai usar anfetamina, vai usar maconha, vai beber até cair, né? Destruindo a si mesmo. Legal? Então, para você que está me vendo agora, eu deixo essa introdução para que você possa observar o que eu te disse, né? E se você precisar de ajuda, entre em contato com a gente aqui. Semana que vem nós vamos aprofundar o que a dependência química pode ocasionar na vida da pessoa e da sua família, tá ok? E passo a passo nós vamos conversando e você vai entendendo melhor essa coisa tão complexa que é. Que Deus abençoe sua vida. Bom fim de semana.